Vendas de materiais de construção crescem em Santa Catarina. Elevação impulsiona mais de 18 mil micro e pequenos comércios. Tráfico internacional de animais no Paraná. Polícia desarticula um dos maiores grupos da prática criminosa no estado. Sob protestos, a Agência Nacional do Petróleo concede 34 blocos petroleiros, 19 na foz do Rio Amazonas. Ataques russos deixam pelo menos 10 mortos em Kiev. Este foi um dos combates mais mortais contra a capital ucraniana desde o início da guerra. Israel anuncia a morte do comandante militar iraniano. Morte teria ocorrido em ataque aéreo noturno. WhatsApp anuncia a inclusão de anúncios na plataforma. Quase tudo pronto para a 25ª Quermesse em Garopaba. Nossa equipe conferiu de perto os últimos detalhes na montagem do parque de eventos. E você vai ver ainda. Em Santa Catarina, projetos ampliam cuidado com idosos. Recursos estaduais garantem bem-estar e autonomia na terceira idade. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Pix News desta terça-feira. Nós estamos ao vivo agora, 8h02. Um estudo divulgado pelo IBGE mostra que o comércio de materiais de construção acumula crescimento em Santa Catarina de 7,6% nas vendas. A elevação impulsiona mais de 18 mil micro e pequenos comércios. O crescimento de 7,6% supera a média nacional, que foi 3,8%, consolidando Santa Catarina como o terceiro estado com maior crescimento no setor, atrás do Ceará, que acumula 18%, e Rio Grande do Sul, com 11,4%. Os dados do IBGE, completados por um estudo do Sebrae catarinense, mostram que esse desempenho positivo impulsiona mais de 18.500 micro e pequenas empresas especializadas na venda de ferragens, vidros, tintas, madeira e outros insumos. Um setor que ele gera muitas oportunidades de trabalho, ao mesmo tempo as empresas maiores que produzem para os pequenos revenderem ou venderem. E também chama a atenção que bairros e comunidades, esses pequenos negócios estão aumentando cada dia mais e tem sido procurado pelos clientes em função da rapidez da entrega, da agilidade, e essas pessoas não compram tudo de uma vez, vão comprando aos poucos. Então são dados muito positivos para Santa Catarina, e num setor muito importante também, que é a construção civil. O aquecimento do mercado imobiliário, impulsionado pela construção de novos empreendimentos e pela demanda por reformas pontuais, tem sido um dos principais motores desse crescimento. Além disso, o estudo do Sebrae mostra que os consumidores estão priorizando compras frequentes e fragmentadas, valorizando a agilidade, proximidade e atendimento das lojas de bairro. E cada um quer melhorar quem tem uma casa, quem tem uma residência, ele quer melhorar, vai reformar, vai procurar melhorar. Quem não tem, procura fazer, procura construir, saindo do aluguel, enfim. Então, são números muito interessantes, positivos para Santa Catarina, com esse crescimento dos pequenos negócios, principalmente na construção civil. Do total das empresas voltadas para a venda de materiais de construção, 10 mil são microempresas, 4.800 são MEIs e 2.900 são empresas de pequeno porte. Essas empresas, a maioria se concentra em Joinville, Florianópolis, Itajaí, Blumenau e Palhoça. Na tarde de segunda, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina e Receita Federal apreendeu os 560 quilos de maconha na BR-153 em Irani, no oeste catarinense. A droga estava escondida em 11 pneus de uma carreta, placas de Medianeira, no Paraná. Agentes caninos foram acionados e localizaram os entorpecentes nos pneus dos eixos erguidos da carreta. A equipe levou o veículo até uma borracharia da região, onde os tabletes foram retirados.
O motorista paranaense de 35 anos disse que receberia pagamento para transportar a maconha de Medianeira até Concórdia. Ele foi conduzido à delegacia de polícia de Concórdia para responder pelo crime de tráfico de drogas. E a Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta terça-feira uma operação contra o tráfico internacional de animais silvestres e exóticos. A ação ocorre simultaneamente em 12 cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, com o objetivo de desarticular um dos maiores grupos criminosos do país envolvidos nesse tipo de crime. Agentes da Polícia Civil cumpriram 38 mandados de busca e apreensão em residências, clínicas veterinárias e cativeiros. As ordens judiciais resultam de uma investigação de 2 anos que monitorou grupos virtuais voltados ao tráfico de animais silvestres, da fauna brasileira, exóticos e de outras partes do mundo. Toda a operação conta com o apoio da Polícia Militar do Paraná, das polícias civis dos 4 estados envolvidos, do IBAMA, do Instituto Água e Terra, da Prefeitura de Curitiba e de organizações ambientalistas. Estamos hoje deflagrando uma operação de combate ao tráfico de animais silvestres. São 38 mandados de busca e apreensão em 4 estados brasileiros, São Paulo, Minas, Santa Catarina e Paraná, para desarticular alguns dos maiores distribuidores de animais silvestres e exóticos no Brasil. São grandes traficantes, né, que comercializavam milhares de animais todos os meses via internet. Eles utilizavam as redes sociais para comercializar esses animais em grupos fechados, só com traficantes checados periodicamente. E esses animais eram distribuídos em todo o Brasil. Em grandes distâncias, eles traficavam esses animais utilizando caminhoneiros para o transporte, utilizando ônibus, e para pequenas distâncias, aplicativos de entrega, aqueles que nós utilizamos para servir comida. Essas pessoas foram presas, nós já temos 15 pessoas presas por tráfico de animais, por mostrar os animais, uso de documento falso, e essas pessoas agora vão ser encaminhadas para a justiça. Os animais vão ser destinados a santuários, né? Aqueles animais que não puderem ser restituídos à vida e liberdade, à natureza, vão ser destinados a santuários espalhados pelo Brasil. Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava de maneira bem estruturada e segmentada. As células criminosas, sediadas em São Paulo, eram responsáveis pela distribuição nacional, enquanto os núcleos do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais abasteciam o Sul, o Sudeste e parte do Nordeste. Entre os crimes investigados estão o de tráfico de animais, maus tratos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Já entre as espécies traficadas estão tartarugas, onças, tucanos, araras, macacos, serpentes, aranhas e dezenas de aves nativas e exóticas. A operação é desdobramento de uma ação deflagrada em fevereiro de 2024, que resultou na apreensão de 390 animais e na prisão de 9 pessoas. Na ocasião, a Polícia Civil identificou que os criminosos chefiavam 27 grupos de aplicativos de mensagens voltados exclusivamente ao tráfico de animais, além de integrarem dezenas de outros com mais de 20 mil integrantes e conexões internacionais no Paraguai e na Venezuela. Uma notícia triste marcou o início desta terça no Paraná. O estudante da rede estadual Vitor Gabriel, de 16 anos, morreu na cidade canadense de Neckwick, onde fazia intercâmbio. O aluno participava do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, do governo paranaense. Segundo informações, Vitor estava desaparecido desde segunda-feira, após ter entrado em um rio na região onde residia, no distrito de New Brunswick. Vitor estava acompanhado da família canadense de uma outra intercambista do programa. Diversas equipes de resgate da polícia canadense foram mobilizadas nas buscas. Conforme o secretário de Estado da Educação, o estudante era de jesuítas da região de Assis Chateaubriand. As buscas começaram logo após que o aluno Vitor saiu. Segundo informações, a família que acompanhava chamou a emergência da cidade. As buscas começaram por volta aí das 9h30 do horário local do Brasil e se estenderam aí até a meia-noite, meia-noite e meia, e depois suspensas e retornaram hoje por lá às 7h30 da manhã, no horário local também do Brasil, onde toda a equipe de bombeiro, polícia da região, além de toda a comunidade local. É uma cidade pequena do Canadá,
onde houve uma consternação e mobilizou toda a comunidade na busca pelo Vítor. Falei hoje com a mãe por volta das 11h45 da manhã, colocando toda a disposição, falei com ela por telefone, colocando toda a disposição nesse momento de dor, mas todo o aparato do Estado para auxiliar, se assim ela desejar, de ir para o Canadá. E nesse momento ela me comunicou que ela não quer sair de lá de Jesuítas, ela quer aguardar aqui no Brasil a chegada do filho. E o governo do Paraná informa ainda que o diretor de educação embarcou hoje para o Canadá para fazer o acompanhamento de todo o processo do translado do corpo do estudante até a família em Jesuítas. Nossa solidariedade à família e aos amigos do Vítor Gabriel. A Agência Nacional de Petróleo concedeu 19 blocos petroleiros na foz do Rio Amazonas por 844 milhões. Ambientalistas criticam duramente a exploração de hidrocarbonetos em águas profundas no Oceano Atlântico, perto do rio emblemático que corta a floresta amazônica. Mais de 15 blocos também foram concedidos em outras regiões do país. A ANP concedeu nesta terça-feira a exploração de blocos petroleiros no foz do Rio Amazonas a 4 multinacionais em um leilão duramente criticado por ambientalistas. Cerca de 30 empresas, entre elas as maiores do setor como Shell, Equinor, ExxonMobil, Total e a Petrobras, participaram do leilão realizado em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma centena de manifestantes se concentrou desde cedo em frente ao local. 19 dos 47 blocos petroleiros localizados na bacia do Foz do Rio Amazonas foram arrematados por 844 milhões de reais por 2 consórcios, um formado pela Petrobras e pela americana ExxonMobil e outro pela também americana Chevron e pelo grupo chinês CNPC. Esta área de exploração em águas profundas no Oceano Atlântico está situada perto do foz deste rio emblemático que corta a maior floresta tropical do planeta, crucial na absorção de gases do efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Também chamada de margem equatorial, esta área é considerada a nova fronteira energética do Brasil. As empresas foram chamadas a apresentar ofertas para obter concessões de exploração de hidrocarbonetos em 172 blocos, a maioria offshores, que depois deverão passar pelos controles do IBAMA, que concede as licenças para a operação efetiva. As críticas dos ambientalistas se concentram, sobretudo, nos 47 blocos situados na bacia do Foz do Amazonas. Também foram leiloados 11 blocos na bacia de Santos, 3 blocos na bacia de Pelotas e 1 na bacia Parecis, na região centro-oeste do país. A Polícia Federal pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por um suposto esquema ilegal de espionagem contra autoridades e figuras públicas durante o governo. O pedido é realizado enquanto ocorre no Supremo Tribunal Federal um julgamento contra o ex-presidente acusado de liderar uma trama golpista em 2022. A Polícia Federal acredita haver provas suficientes para indiciar Bolsonaro no caso conhecido como ABIN Paralela, que investiga se a Agência Brasileira de Inteligência foi usada para espionar alvos definidos pelo governo. A informação foi divulgada inicialmente pelo senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais, em que ele afirma que o ex-presidente não foi ouvido neste inquérito. Ele também confirmou que o irmão Carlos Bolsonaro está entre os alvos da polícia. O pedido de indiciamento inclui 35 pessoas, entre eles o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, além do atual diretor Luiz Fernando Correa, que assumiu o cargo no governo Lula e é suspeito de obstruir as investigações. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Chuvas deixam Rio Grande do Sul em alerta. Flamengo estreia com vitória na Copa de Clubes. Rubro-Negro venceu Esperance por 2-0. E ainda em Santa Catarina, projetos ampliam cuidados com idosos. Voltamos em instantes.
preço Clube Car no Comprão. Descontos para levar ainda mais. E sorteios de 10 mil em compras toda semana. Ai, que comprão! Batata lavada, R$ 3,99 o quilo. Cebola cabeça, R$ 2,99 o quilo. Fraldinha vazio ATC a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 quilo, R$ 3,79 no Clube Car. Arroz branco Camil, 5 quilos, R$ 22,99. Lava-roupas Brilhante, 4 quilos, R$ 29,90. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações, acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Vem aí a 25ª Quermesse de Garopaba. 25 anos da nossa história. De 18 a 22 de junho. Venha prestigiar a maior e melhor festa da cidade. Diversão, cultura, tradição, artesanato, gastronomia. E bora curtir os shows nacionais do J Quest, César Menotti Fabiano, Yasmin Santos, Diogo Nogueira. 18 a 22 de junho, 25ª Quermesse de Garopaba. 25 anos da nossa história. Realização, Prefeitura de Garopaba. De volta com Pix News. E a Defesa Civil mantém alerta para risco de chuva intensa no Rio Grande do Sul. Previsão é de volumes elevados e possibilidade de novos alagamentos e deslizamentos nos próximos dias. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul reforçou nesta terça-feira o alerta de chuva volumosa e risco de temporais em várias regiões do estado até sexta-feira. Os volumes podem ultrapassar os 100 milímetros por dia em algumas localidades. Já choveu bastante em grande parte do estado, em especial na região oeste, na região das Missões, no centro do estado. E a tendência para hoje, esta terça-feira, ainda é de bastante chuva nestas áreas. Amanhã a chuva ela vem um pouquinho mais em direção ao leste do estado, então também já deve pegar a região metropolitana, deve pegar também a parte do litoral médio, Lagoa dos Patos. Todas essas regiões devem ter volumes de chuvas bastante expressivos e na quinta-feira também. Portanto, são aí pelo menos 3 dias de chuva bastante intensa no Rio Grande do Sul. Os volumes devem variar aí ao final do período até a sexta-feira, por exemplo, variando aí na faixa de 150 até 250 milímetros. O aumento das chuvas já afeta a rotina em diversas cidades. Em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, cerca de 30 famílias precisaram deixar as casas após o transbordamento de arroios. Em Jaguari, a cheia do rio atingiu bairros e comunidades rurais, obrigando 60 famílias a buscar abrigo em locais provisórios. A gente teve chuvas volumosas e previsões ainda para os próximos dias. Então, dessa forma, a gente tem riscos hidrológicos distribuídos em praticamente todo o estado, com riscos de alagamentos, enxurradas, cheias em córregos e arroios e pequenos rios. Porém, a faixa central é a que mais preocupa, porque ali a gente tem riscos de inundações em rios maiores, mais desenvolvidos, né? Então, essa seria a região mais crítica do estado para os próximos dias, pensando hidrologicamente. A Defesa Civil reforça que a população deve acompanhar os alertas oficiais e seguir as orientações de prevenção, principalmente em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos. Nós temos então orientado a população que adote alguns cuidados de prevenção frente a esse cenário, para não atravessar áreas inundadas ou alagadas a pé ou mesmo de carro, para não estar exposto durante a ocorrência desses fenômenos, especialmente se eles trazerem vento e também descargas elétricas, e também fizemos uma articulação com os municípios para que adotem as medidas previstas nos seus planos de contingência, especialmente em atenção a essas populações ribeirinhas ou que residem em áreas onde ocorrem inundações e alagamentos frequentes.
Agora você confere alguns destaques internacionais. Pelo menos 10 pessoas morreram, incluindo um cidadão americano, em ataques aéreos russos contra Kiev nesta terça-feira. O anúncio foi feito pelas autoridades ucranianas após um dos ataques mais mortais contra a capital desde o início da guerra. O ministro do Interior, Igor Klimenko, detalhou que os bombardeios russos atingiram 27 locais em diferentes distritos da capital, incluindo prédios residenciais, estabelecimentos de ensino e infraestrutura crítica. Quase 50 pessoas ficaram feridas em Kiev e outras 50 em Odessa, uma cidade portuária no sul da Ucrânia. A Rússia continua atacando o país apesar dos esforços dos Estados Unidos para garantir um cessar-fogo após mais de 3 anos de conflito. As negociações estão paralisadas. Moscou rejeitou a trégua incondicional imposta por Kiev e os aliados europeus e a Ucrânia não aceitou exigências russas com ultimatos. Israel anunciou nesta terça a morte de Ali Shadmani, o principal comandante militar do Irã, em ataque aéreo noturno em Teherã. Ali Shadmani foi morto dias depois de assumir o cargo de chefe de Estado-Maior, substituindo Golan al-Shehad, morto na sexta-feira em um ataque aéreo israelense. Enquanto isso, fortes explosões ecoaram em Tel Aviv e Jerusalém nesta manhã, após sirenes soarem alertando sobre o lançamento de mísseis do Irã. A República Islâmica alegou ter destruído alvos estratégicos em Israel com a ajuda de drones, e a Guarda Revolucionária disse ter atacado um centro de serviço de inteligência estrangeira de Israel, o Mossad, em Tel Aviv. Os ataques ocorreram no 5º dia de um conflito aberto sem sinais de fim. Israel alega ter atacado o Irã para impedir que o país desenvolvesse armas nucleares, acusação que Teherã nega. A ofensiva deixou pelo menos 200 mortos no Irã, segundo autoridades locais, enquanto em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu relatou a morte de cerca de 20 pessoas. Imagens divulgadas pela agência de notícias Fars mostram chamas e fumaças após os ataques israelenses em Natanz, no Irã, onde está localizada uma importante instalação nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou nesta terça que identificou novos elementos que demonstram impactos diretos em salas subterrâneas na instalação nuclear iraniana de Natanz. Israel, uma potência nuclear não oficial, iniciou na sexta-feira ataques com o objetivo declarado de interromper o programa nuclear do Irã. Desde então, os países têm trocado ataques. A agência da ONU tinha indicado na véspera que não tinha indícios deste ataque e considerou que apenas os prédios acima do solo da usina de enriquecimento de urânio tinham sido afetados. Mas, nesta terça, a instituição revisou a avaliação com base em uma análise contínua de imagens de satélite de alta resolução. A usina de Natanz, no centro do país, é a mais conhecida das instalações nucleares do Irã, cuja existência veio à tona em 2002. Consiste em 2 prédios, um deles subterrâneo, para proteção contra esse tipo de ataque, e um total de quase 70 cascatas centrífugas, usadas para enriquecer urânio. Potências ocidentais, entre elas os Estados Unidos, suspeitam que o Irã deseja desenvolver armas nucleares. Teherã nega as acusações. O WhatsApp anunciou que vai entregar publicidade para os usuários, o que representa uma mudança significativa na plataforma de mensagens de propriedade da Meta. A empresa informou que as mudanças vão afetar apenas a aba Atualizações, que abriga os recursos de canais e status, utilizado por 1,5 bilhão de pessoas diariamente, e não os bate-papos, destacando que aqueles que usam o aplicativo apenas para mensagens pessoais não terão que ver publicidade. Os novos recursos incluem assinaturas de canais pagos, canais promovidos na seção Explorar e anúncios nos Stories, a versão do WhatsApp para o Instagram Stories. Até agora, a propaganda da plataforma consistia principalmente em mensagens promovendo o WhatsApp Business para clientes registrados e alguns anúncios de status em mercados selecionados.
Ao contrário do Facebook, Instagram e outras redes sociais, o WhatsApp manteve a publicidade em um nível mínimo, desde que a gigante da tecnologia adquiriu a plataforma em 2014. A Meta sublinhou que as mensagens pessoais, chamadas e status permanecerão criptografadas de ponta a ponta e que elas não poderão ser usadas para anúncios. A empresa ainda se comprometeu a nunca vender ou compartilhar os números de telefone dos usuários com anunciantes, encaminhando apenas informações básicas, como país ou cidade, idioma do dispositivo e atividade na guia Atualizações. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários ativos mensais. O Flamengo estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, ao vencer o Esperance da Tunísia na noite desta segunda-feira. O Flamengo venceu o Esperance da Tunísia por 2-0 no Lincoln Financial Field, na casa do Philadelphia Eagles da NFL. Os gols foram marcados pelo meio-campista uruguaio Arrascaeta e pelo ponta Luiz Araújo. O time carioca foi o terceiro brasileiro a estrear na Copa do Mundo de Clubes, depois de Botafogo e Palmeiras. A vitória deixa o Flamengo empatado na liderança do Grupo D com o Chelsea, que mais cedo venceu Los Angeles por 2-0 em Atlanta. Um dos elencos mais caros das Américas, o time carioca dominou desde o início, uma das equipes mais vitoriosas da África. O Flamengo encara agora o Chelsea na sexta-feira na Filadélfia. E o Fluminense também esteve em campo hoje pela Copa do Mundo de Clubes. Apesar de fazer uma boa atuação contra o Borussia, o tricolor carioca empatou em 0-0 com a equipe alemã. Mais cedo, o River Plate da Argentina enfrentou o Urawa Red do Japão e venceu por 3-1. Logo mais às 10 da noite, a Inter de Milão enfrenta o Monterrey do México. E a Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina inicia às 0h desta quarta-feira a Operação Corpus Christi 2025, que se estende até às 23h59 de domingo. Serão 5 dias com aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que pode contribuir para a ocorrência de acidentes. Em Santa Catarina, os trechos mais preocupantes durante a Operação Corpus Christi ficam nas BRs 282 e 116, região de Lages, onde acontece a Festa do Pinhão, evento que atrai milhares de pessoas à Serra Catarinense. No ano passado, neste feriadão, a PRF registrou 139 acidentes nas rodovias federais do estado, nos quais 164 pessoas ficaram feridas e 8 morreram. Motorista, fique atento às orientações para uma viagem mais segura. Faça um planejamento da viagem, prevendo pontos de parada com pausas a cada 3 horas, pelo menos. Coloque o sono em dia, evitando que o cansaço possa contribuir para causar acidentes. Não esqueça do cinto de segurança para todos os ocupantes e também da cadeirinha, se houver crianças. Respeite a sinalização e os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho da rodovia. Ultrapasse somente locais permitidos e com condição segura para realizar a manobra. Nos trechos em obras, o motorista deve redobrar a atenção e obedecer a sinalização no local, mesmo que seja provisória. Se não possuir CNH ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija. Nesses casos, utilize transportes alternativos, como os carros de aplicativos, táxis ou ônibus. E começa oficialmente nesta quarta a 25ª edição da Quermesse em Garopaba, litoral sul catarinense. Durante a tarde de hoje, a nossa equipe foi até o parque de eventos conferir os últimos preparativos para a festa que promete sacudir a cidade até o próximo domingo. Da praça já dá para ver. A gigantesca estrutura possui 30 metros de frente, 11 metros de altura e 2,5 metros do chão até o piso, onde os artistas vão se apresentar. Para esta 25ª edição, as estruturas foram aumentadas e melhoradas para receber o público durante os 5 dias de evento. O pavilhão, que cerca a Praça Governador Ivo Silveira, possui mais de 5.000 metros quadrados.
Todos os artistas, né, locais e bandas nacionais se apresentarão tudo no mesmo palco, no mesmo local, valorizando assim bastante nossas bandas locais, nossos artistas, né, Boi de Mamão, Terno de Reis. Então isso é muito importante. A dança também da criançada nos balé que tem no domingo, também tudo no mesmo local. E ficou ali com praticamente 300 metros quadrados de área, né, do palco. Então é uma coisa muito bem robusta, né, que traz a nossa quermesse para um patamar ainda mais alto. Ano passado tivemos um palco muito bom e esse ano conseguimos estruturar um pouco ainda mais. Tem mais de 100 metros quadrados de tela de LED, né, que é onde vai passar as imagens ao vivo, o próprio show, então as propagandas, então isso é muito importante também. A festa terá 2 entradas, a principal pela Francisco Pacheco de Souza e a outra em frente ao Banco do Brasil, na rua Professor Antônio José Botelho. Neste ano, o evento também conta com acessibilidade, espaço inclusivo, abafadores de ruído e vagas exclusivas para PCDs com credencial. A segurança também será reforçada com forças policiais da região, brigadistas e cerca de 400 seguranças durante todo o evento. A 25ª quermesse, a quermesse da família, tem que ter segurança, né? Então a gente está com uma equipe de, em média, mais de 70 seguranças por dia. A Polícia Militar está com a responsabilidade de fazer toda a parte de segurança em torno da Praça Central, para que a família garopabense possa vir com muita tranquilidade e curtir a nossa quermesse. Então a gente está trabalhando o máximo possível na prevenção, no cuidado, para que as pessoas possam vir curtir a sua festa de forma segura. Um grande atrativo da quermesse são os shows, que neste ano conta com grandes nomes da música nacional. A programação inclui shows com a banda J Quest nesta quarta, César Menotti e Fabiano na quinta, Yasmin Santos na sexta e Diogo Nogueira no sábado, além de diversas atrações locais. Eu sempre falo que o show nacional é a cereja do bolo. Mas não adianta ter a cereja do bolo se o bolo também não for de qualidade. Então a gente tem muitas atrações locais, né, que vão ter a oportunidade de cantar no mesmo palco, né, com a mesma estrutura que essas bandas nacionais também vão tocar. Então a gente espera que todo mundo possa aproveitar, indiferente do seu gosto musical. Vai ter muita coisa boa. Então, além de J Quest, César Menotti, Fabiano, Yasmin Santos e Diogo Nogueira, também uma gama de muitos artistas locais de muita qualidade também. Além das apresentações artísticas, o evento contará ainda com 50 expositores, estandes e diversas barracas com artesanato e gastronomia. Rosiane, do Grupo de Mulheres e Idosos de Garopaba, conta como está a expectativa para o evento. As nossas expectativas, elas são as melhores, até porque a cada ano que passa está ficando bem melhor, porque a começar pelas estruturas. Cada ano as estruturas elas estão melhores e faz com que toda a propaganda, todo o evento, ele seja lançada com mais distância, né? Nós temos 23 grupos de mulheres em Garopaba, a qual é mantido pela prefeitura, e todo ano elas produzem esses artesanatos e ficam assim, tipo louquinhas para que chegue a quermesse para elas venderem. O público também está com a expectativa alta. Simone conta que está ansiosa para o show nacional desta quarta do J Quest. Eu estou animada porque eu adoro e eu gosto muito do J Quest. E outra coisa, adoro canjica dali, esqueci o nome da banca, mas adoro a canjica que eles fazem ali, que é melhor. Se for vir, come a canjica. Amanhã começa, aí às 8 da noite teremos a abertura oficial, às 11 teremos show nacional com o J Quest. Então venham todos para a quermesse para a gente fazer uma grande festa e encontrar as famílias por aqui. Deixa a novela em casa, deixa o sofá, venha participar, porque vai estar muito legal e essa festa vai ficar muito melhor ainda se você estiver participando junto conosco. O governo de Santa Catarina lançou 2 novos editais do Fundo Estadual do Idoso. São mais de 50 milhões de reais para financiar projetos que promovem qualidade de vida para quem chegou na terceira idade. O Lar Santa Maria da Paz, em Tijucas, é um exemplo de como esses recursos ajudam a transformar rotinas e garantir dignidade no envelhecer. Em Santa Catarina, o envelhecimento da população é um movimento cada vez mais visível. Hoje, mais de 15% dos catarinenses têm mais de 60 anos. Para apoiar projetos que garantam qualidade de vida para essas pessoas, o governo do estado lançou 2 novos editais do Fundo Estadual do Idoso.
São R$50 milhões para iniciativas de entidades sociais e órgãos públicos. No Lar Santa Maria da Paz, em Tijucas, o recurso já faz parte do dia a dia. O projeto contemplado permite a contratação de profissionais que ajudam a manter os idosos ativos e inseridos no convívio social. Todas as instituições podem apresentar um único projeto, que vai variar de R$100 mil até R$900 mil. E tem que ser um projeto inovador que de verdade vai melhorar a vida dos nossos idosos. Tanto as instituições públicas quanto as organizações da sociedade civil apresentarão um único projeto, então. O Lar Santa Maria da Paz funciona como uma grande casa. É onde os moradores se sentem acolhidos e participam de atividades que vão além dos cuidados de saúde. Por meio do projeto financiado pelo Fundo Estadual do Idoso, a instituição oferece fisioterapia, musicoterapia, educação física, terapia ocupacional e atendimento fonoaudiológico. A rotina inclui também aulas de artes, alfabetização e momentos de lazer. Hoje o quadro está bem completo graças a esse programa, né, em que as empresas eles pegam parte ali do seu imposto de renda, ali, acredito que 8%, e destinam para essas instituições. E nós fomos uma instituição agraciada e assim, hoje contamos com uma equipe bem mais robusta, bem mais completa e tem assim, melhorado bastante a qualidade de vida dos nossos idosos aqui no lar. Eu acho tudo uma assistência muito importante que é dada a todos os idosos que estão aqui, né? O projeto do lar também, ele é uma assistência muito importante para todas as famílias, aquelas que fogem do alcance ali de conseguir dar uma assistência, uma atenção necessária, que já nesse grau de idade ou de necessidade, conforme cada diagnóstico, ou dificuldade mesmo que o idoso começa a sentir no decorrer da sua idade, tudo isso é muito importante e é um auxílio imenso que dá à sociedade, né? Desde o ano passado, o Conselho Estadual do Idoso acompanha a execução dos projetos aprovados pelo fundo para garantir que os recursos sejam aplicados corretamente. Esse momento de fisioterapia, como há pouco tempo eu amputei a perna, então eu estou fazendo com ansiedade, para que eu fique melhor e reforce os braços e as pernas, né? E a perna, que é uma só. Eu fico muito feliz de poder fazer isso, porque o grau é 5, eu estou já no ponto 4. Então é muito importante para mim saber que estou indo bem na fisioterapia, né? No Lar Santa Maria da Paz, histórias se cruzam. São pessoas que carregam o tempo no corpo, mas ainda encontram espaço para viver novas experiências. Esse aqui eu nunca considerei um asilo. Esse aqui é um pequeno spa para os inteligentes, para os que ficam só reclamando da vida, porque almoço é na marmita, tudo quentinho, cada dia um tipo de coisa. O atendimento deles também é ótimo. A gente vê que estou aqui já, não estou 8 dias, né? Eu estou quase 8 anos. O projeto, que utiliza recursos do Fundo Estadual do Idoso, possibilita que velhas lembranças inspirem novas histórias. Só uma coisa boa, por isso que eu estou aqui, já vai fazer 8 anos, dia 11 de abril, que eu estou morando aqui, mas eu já trabalhei de voluntária aqui, há uns 27, 28 anos atrás, que tinha o tempo das freiras. Por causa de um cigarro, briguei com a feira, é isso aí. As inscrições para novos projetos ficam abertas por 45 dias e podem ser feitas no site da Secretaria de Assistência Social. Envelhecer com qualidade de vida e assistência faz toda a diferença. O Pix News de hoje fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra desta edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o Cinepix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.